Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito importante, um tema que é muito importante dentro das empresas. Todos os temas que eu trago aqui eu sempre trabalho temas que são importantes no dia a dia empresarial, entre colaboradores e patrões, entre patrões e patrões, entre colaboradores e colaboradores, entre clientes e empresa, empresa e clientes. Tudo isso é comunicação. E a eficiência empresarial, ela é exatamente quando essa comunicação acontece, quando essa comunicação flui, quando ela tem um destino e ela chega nesse seu destino. Então, a gente vê, quem me acompanha aqui agora, eu sempre tenho empresários que me acompanham, eu tenho empresárias que me acompanham, eu tenho funcionários, colaboradores, pessoas que talvez estejam desempregadas, estejam trabalhando. Mas uma coisa é certa, quando a gente fala de comunicação corporativa, nós estamos falando daquela comunicação onde quem criou a empresa, ele cria um conceito empresarial, onde quem é funcionário que entra nessa empresa, ele precisa concordar com toda essa estrutura, com toda essa comunicação que tem dentro da empresa. Esse colaborador, concordando ou não, ele precisa se encaixar, entrar, estar dentro dessa comunicação que a empresa propõe. Nenhum colaborador vai continuar numa empresa, pelo menos não por muito tempo, se não houver um entendimento da comunicação corporativa. Por isso que na hora de um processo seletivo é muito importante, de um lado, que a empresa repasse exatamente o que vai acontecer ao longo do período daquele colaborador ficar dentro da empresa com ele, e do outro lado o colaborador entender o que aquela empresa de fato faz, qual é a razão de ser desta empresa. As empresas manifestam isso dentro de seus quadros, normalmente a partir de uma missão que elas têm, né? Missão empreendedora, uma visão e os valores que elas cultivam. Nem todas as pessoas concordam com algumas práticas que a empresa tem. Se ela sabe disso antes de entrar, ela vai ter que permanecer ali por muito tempo, porque ela já sabia antes dela entrar. Agora, se foi algo que foi ao longo do tempo mudando a linguagem, mudando a maneira, mudando a forma, você não concordar, aí você vê como é que você faz em relação a isso. Mas comunicação corporativa é tudo isso. Agora, o que tem de interessante nisso? No dia a dia acontecem muitos interesses dentro de uma empresa. Gente, é impressionante como dentro de um grupo empresarial paira, sobrevive, caminha por dentro de um grupo empresarial muitos interesses. Os interesses do empreendedor, a empreendedora, que é empreendedora, ele sofre muito com algumas pressões. Ele sofre com a pressão do cliente pedindo desconto direto, né? A comunicação do cliente para a empresa eu quero mais desconto, eu quero mais desconto, eu quero mais desconto, eu quero mais desconto, eu quero mais desconto. O empreendedor também tem a pressão dos colaboradores, né? Dos colaboradores, dos funcionários que às vezes não entendem bem essa linguagem, seja porque o patrão não está sabendo comunicar essa linguagem, ou seja porque a pessoa, por algum motivo, não está conseguindo compreender o que precisa fazer, qual é o seu papel. E se isso não for resolvido, isso dá um tumulto dentro da empresa que chega a prejudicar, sim, a produtividade final da empresa. Quando a comunicação não é clara, quando ela não funciona com clareza, com transparência, e aí transparência que eu estou dizendo aqui, não é, por exemplo, o colaborador saber tudo da empresa. Não, tem algumas coisas na empresa que o colaborador não sabe. E nem precisa saber, não é atribuição dele saber. Por isso que tem os cargos, né? O recepcionista, o vendedor, o gestor, mas e tem a cadeia dos diretores, que são pessoas que têm informações mais privilegiadas. Então, nenhum problema quanto a isso. Cada um tem seu nível de conhecimento, está tudo bem. Agora, quando não há uma comunicação direta, por exemplo, de um dono até a sua base, até lá os seus colaboradores, quando isso não acontece, é uma comunicação só. E é aí que entra três interesses envolvidos diretamente quando se trata de verdades dentro da mesma versão. Existem de fato três possibilidades
3 discussões, 3 debates dentro de uma verdade, dentro de algo que é dito, até que se chegue à verdade. Já vou falar para vocês o que aconteceu com o senhor na Idade Média, que foi acusado de corrupção por um juiz corrupto, e ele era uma pessoa boa. Como foi que essa pessoa conseguiu escapar desse juiz? Isso é comunicação pura, tá? Fique ligado, não perca. Vou já falar para você como foi isso, como foi que aconteceu isso. Mas olha, quando tem dentro de 2 pessoas, no meio de 2 pessoas, quando há um conflito de interesse no meio de 2 pessoas, sempre nós vamos encontrar aí, e eu vou te explicar exatamente direitinho, 3 versões. Algumas pessoas chamam isso de 3 verdades. Eu não sei se cairia bem 3 verdades, mas 3 versões. E que nessas versões pode sim morar a verdade, ou não. Mas é bem provável que a verdade more no meio dessas 3 versões que acontecem, tá bom? Então vamos lá, quando há um conflito de comunicação, um conflito de interesse, um conflito de informação envolvendo 2 pessoas, o que nós vamos ter? Isso aqui é fácil de entender. O que nós vamos ter? Vamos ter aqui, eu acredito que aconteceu isso, e você estava envolvido ou envolvida. A outra pessoa, por outro lado, vai falar o seguinte: olha, não foi bem assim. Vê, já é outra pessoa, outro mundo, outro campo, outro interesse, outro entendimento. Eu acredito que não foi bem assim. Eu acredito que o que aconteceu na verdade foi isso, tal. Você está errada. E aí a outra pessoa disse: não, senhora, não foi bem isso não. Não foi isso não. E aí começa uma discussão e um debate. Até agora nós temos quantos pontos de vista? Nós temos o ponto de vista 1, nós temos o ponto de vista 2, onde cada um está na sua razão e está no seu direito. Gente, quem diz que isso não é comunicação? Isso não é eficiente. Tudo que você faz na vida, que você transmite a alguém ou que você recebe, é comunicação. Para que exista comunicação, tem que haver o quê? Tem que haver 2 pessoas envolvidas, né? Eu estou falando de comunicação corporativa, onde uma pessoa é o emissor e a outra pessoa o receptor. O emissor, aquele que emite a conversa, que emite a comunicação, e o receptor. Quando há quebra nessa comunicação aqui, quando há quebra aqui, é que acontecem os conflitos. Isso é em qualquer situação. Se eu quiser sair um pouquinho do mundo empresarial e entrar no mundo do dia a dia, também acontece a mesma coisa. O que acontece quando um esposo e uma esposa começam a discutir, onde ambos querem ter razão, ambos querem ter direito? O que foi que aconteceu aí? Aconteceu um que está com razão, que falou sua versão, e aconteceu o outro que está com razão, também falando a versão dele. Então o que nós temos aí? Um conflito, onde não quer dizer exatamente que a verdade esteja nem com um, nem com o 2, nem com o esposo, nem com a esposa, nem com o patrão, nem com o funcionário, nem com o funcionário, nem com o outro funcionário. Então, o que acontece no meio desse campo de comunicação? Acontece uma terceira versão. Qual é a versão? A verdadeira. A versão que está livre de julgamento. Como assim, Francisco? A versão livre de julgamento. A versão livre de julgamento é aquela em que uma terceira pessoa, né? Tem 2 pessoas aqui debatendo. 2 pessoas debatendo. E uma terceira pessoa consegue perceber algo diferente nesse debate. Então essa pessoa já tem uma outra versão. Se for uma pessoa neutra, vai agir sobre essa comunicação de maneira racional, imparcial. Então a chance dela estar certa, se ela for imparcial, é muito alta. Nela poderá sim estar a verdade sobre aquele possível debate, sobre aquela possível discussão entre essas 2 pessoas. Seja pai e mãe, seja mãe e filho, seja pai e filho, seja patrão e empregado, seja empregado e empregado. Mas enfim, aqui eu tenho 2 personagens que discutem e um terceiro que entra com sua parte racional, imparcial. Então,
todas as vezes que isso acontece, todas as vezes que tem um conflito de comunicação, um conflito de entendimento, gente, e eu estou falando de gente, pessoas, eu aqui e a outra pessoa lá, toda vez que acontece isso, sempre a razão nem está com um e nem está com o outro. Olha que coisa mais interessante. Quer dizer, Francisco, que por mais certo que eu tenho certeza que eu estou certa, eu tenho certeza que eu estou certo, eu posso estar errada, pode. Há essa probabilidade de você estar errado. Mas por que, Francisco, se eu tiver certeza? Não quer dizer que você esteja errada, tá? Mas também não quer dizer que o outro esteja ou a outra pessoa esteja. O que acontece é, você está emocionalmente envolvido na situação. Quanto mais as emoções entrarem em uma discussão, em um debate, mais a pessoa que está emotiva poderá perder esse debate. Isso é lógico. O que eu estou falando é que quando a comunicação corporativa está em conflito, não está eficiente, acontece muita coisa dentro da empresa que não é bom. Acontece desmotivação dos funcionários, acontece perda de dinheiro dentro da empresa. Sim, acontece cliente ir embora porque não foi atendido ou atendida, porque está acontecendo ali dentro uma comunicação que não é boa dentro da empresa. E se tiver uma pessoa, um gestor, uma gestora atenta a isso, imediatamente ele vai lá, sana a situação, intermedia o diálogo e aí tudo volta ao normal, vai. Então quer dizer, Francisco, que não tem problema nenhum ter conflito de comunicação, ter problemas dentro das equipes, dentro da empresa. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. O problema acontece quando isso vai para o mundo pessoal ou seja exagerado. E o mesmo conceito serve aí para a sua família, serve aí de você para com o seu namorado, para com a sua namorada, serve de você para com seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, quem mora com você. É o mesmo conceito, Sempre tem um de um lado, um de um outro e uma terceira versão que poderá ser a verdade. Ou seja, talvez o que eu esteja falando seja verdade, mas não é toda a verdade. Por isso que é importante compreender, entender e escutar a versão do outro bem. Porque eu posso sim estar falando a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. E o outro pode sim estar falando a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. Então, uma terceira versão vai esclarecer isso. Quando tem uma comunicação que flui bem, a produtividade de um grupo, a produtividade de pessoas dentro da empresa flui melhor. Quando você entra dentro da empresa, você já sente o clima bom. Gente, comunicação que não é boa, ela é tão pesada, é uma coisa extremamente física, que quando entra um cliente, quando entra uma pessoa, o clima já é pesado. O clima já começa a ser diferente, o clima já começa a emitir energias ruins, energias negativas, vibrações ruins para as pessoas, para os clientes. Então é isso que muitas vezes acontece. Dentro de uma equipe, você sabe, eu não vou citar nenhuma empresa aqui, nem para exemplo bom, nem para exemplo ruim, mas talvez você conheça empresas dessa forma. Dentro de uma equipe, o que acontece, nem tudo que acontece é dito, é visto, é falado, é percebido. Porque existem muitas pessoas que, primeiro, não se envolvem com nada. Quando tem alguma confusão dentro de uma empresa, ela não se envolve, ela consegue se manter neutra, não emite opinião e fica na dela. Tem as ideias dela, mas não emite nenhuma opinião. Tem outras pessoas, em alguns lugares, que parece que gostam, mas gostam quando acontece alguma coisinha, e são transmissores de confusão. Adora quando acontece alguma coisinha para poder já espalhar, para poder já dizer, para poder ter assunto para conversar. Olha, mas foi isso mesmo que aconteceu, foi fulano tal que me disse, e eu tenho toda certeza que não estou enganado. Foi isso que eu ouvi da pessoa. Isso dentro de uma empresa, gente, não é saudável. Eu nunca vi um grupo empresarial com esse clima para ser bom, para se dar bem. E o destino dessa empresa não é dos melhores se isso não for sanado rapidamente.
Dentro das empresas existem pessoas que se alegram com a derrota dos outros, com os erros, com as vaciladas que o seu companheiro, que a sua companheira de trabalho tem. Existem pessoas dentro das empresas que, ao invés de procurar bater suas metas mensais, eles procuram falhas, erros nas outras pessoas para poder essas pessoas caírem. É inveja mesmo, é inveja, tem muito isso. E deixa eu te dizer, reze muito por 2 motivos. 1, você não se tornar uma pessoa invejosa, e 2, você se livrar dessas pessoas invejosas. Estar livre delas, porque a comunicação que essas pessoas emitem são comunicações muito negativas. São vibrações, energias vibracionais muito negativas. Pensa errado, pensa negativo, torce negativo por você. A pessoa é tão tola que ela não saca e não percebe que o pão de cada dia dela é tirado dali, de dentro daquele negócio, de dentro daquela empresa. De tão envolvida que ela está com tantas vibrações negativas. Eu gostaria muito de falar agora que isso é difícil dentro das empresas. Mas não é não, gente. Isso é mais comum do que você imagina. Você sabe disso, eu acho que não estou dizendo nenhuma novidade não. O que os empresários e as empresárias de visão fazem? O que os gerentes e as gerentes de visão fazem? Elas investem em capacitação, em comunicação, em dinâmica corporativa. Elas investem em profissionais qualificados para cuidarem das equipes delas. Porque sabe que uma equipe bem cuidada, uma equipe motivada, não estou falando de uma equipe que não tenha problema não, toda equipe tem. Mas uma equipe bem cuidada, uma equipe motivada, uma equipe capacitada, ela é uma equipe que dá um ar diferente de produtividade, aumenta o lucro da empresa, aumenta a satisfação do cliente. Isso acontece demais. E muitos treinadores hoje do mundo motivacional, comportamental, ajudam as empresas a fazer isso. Tem muitos empresários que têm dentro das suas empresas profissionais das áreas de RH, de coaching, de psicologia, para poder alinhar essa verdade entre essas pessoas, essa comunicação entre essas pessoas. Não é todo empresário que tem essa visão não, mas existem muitos e ótimos empresários, gestores que realmente estimulam. Eu vi uma informação de um gerente de uma grande empresa que eu tenho atendimento, já fiz atendimento com esse pessoal, com esse grupo. Me chamou muita atenção quando um dos líderes bem do topo lá abriu a boca e falou o seguinte: olha, vocês gerentes, ele falou desse jeito, né? Na sala, vocês gestores, assim, vocês gestores, para continuarem e terem uma comunicação aberta com as equipes de vocês e que realmente flua, que realmente seja produtiva, façam, se vocês puderem, curso de coaching, ou tenham um profissional de coaching para ajudar vocês. Ele disse abertamente isso lá nessa reunião. Por quê, gente? Porque hoje o profissional coach ele consegue fazer uma comunicação corporativa muito saudável para todas as partes envolvidas na cadeia produtiva e operacional e estratégica da empresa. Ele consegue unir todos os pontos, ou pelo menos despertar isso nas pessoas, todos os pontos para que a comunicação flua. Nesses tempos que todos falam de crise, que todos falam de todo mundo com o nervo à flor da pele, todo mundo impaciente, enfim, acontece uma série de coisas e os funcionários, os colaboradores, sim, eles precisam de muita ajuda, precisam de muito apoio. Mas primeiro, os donos, donas, gestores, gestoras, não tenham medo nem receio de investir em vocês mesmos, porque vocês terão uma comunicação corporativa mais transparente, mais eficiente dentro das empresas. E não tem dinheiro que pague uma equipe sintonizada, com problemas, mas sintonizada, tá bom? E no meio de tudo isso, no meio de todas essas informações, eu quero te falar algo que eu quero que você fique atenta, preste bem atenção, fique atenta porque eu vou falar agora sobre uma situação muito intrigante que aconteceu no julgamento
de um juiz corrupto que julgou um homem virtuoso. Entenda bem essa historinha do dia de hoje, para você colocar essa história no seu dia a dia, tá? É uma história que tem um cunho de comunicação impressionante. Você vai entender direitinho o que é sabedoria, o que é ter Deus diante das coisas. Sim, tem que ter. Você não pode dizer que tem Deus na vida e esperar as coisas acontecerem. Não, tem Deus na vida e corre, vai atrás, porque Ele vai te ajudando. Então tem uma história que eu vou trazer para vocês hoje. O nome da historinha é O Juiz Corrupto e o Homem Virtuoso. Essa história aconteceu na Idade Média, entre um virtuoso igual a sábio. Essa história aconteceu na Idade Média, em um vilarejo da Idade Média, onde existia um crime nessa cidade. Mataram lá uma pessoa, né, importante, uma pessoa influente, uma mulher. Mataram ela lá nessa aldeia lá. E aí o matante, o assassino daquela mulher, era uma pessoa importante do rei, ali, né, da aldeia, era uma pessoa importante. Então jamais essa pessoa ia ser acusada de assassinato daquela mulher. Pelo menos eles tinham que fazer qualquer coisa para que aquela pessoa importante para a sociedade não fosse acusada pela morte daquela mulher naquela aldeia. Então o que foi que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma campanha interna entre eles mesmos, porque o mal se comunica muito bem. O mal se comunica mesmo, viu? Então eles começaram a fazer conversar entre eles e chegaram a uma conclusão. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar um bode expiatório. Vamos encontrar alguém, uma pessoa que a gente possa acusar essa pessoa da morte dessa mulher, da morte dessa senhora. E aí, gente, foi aquela conversa toda, eles se juntaram lá, os grandes, né? Compraram o juiz, e aí fizeram toda uma encenação para poder fazer um julgamento onde aquele senhor, encontraram um senhor conhecido como uma pessoa muito sábia dentro da cidade, uma pessoa muito educada. Então eles se juntaram e vamos ferrar aquele cara lá. Aquele cara lá está muito cheio de argumento, aquele cara lá é muito... Sabe a inveja que eu falei hoje na comunicação corporativa? Pois é. Então o que foi que aconteceu? Eles se juntaram todos e acusaram o jovem, o senhor, o sábio. E pegaram o sábio e colocaram na prisão. Mas aí tinha que ter o julgamento. O julgamento ia acontecer, tinha que acontecer em praça pública para todo mundo saber que o crime tinha sido resolvido. A morte daquela mulher tinha sido resolvida e que o culpado estava pagando o preço. Então naquele dia, o que foi que aconteceu? Gente, preste atenção, o que acontece quando tem a corrupção entra no meio, quando entra toda a estratégia para ferrar a pessoa lá, o sábio, né? Então o que foi que aconteceu ali naquele dia? Quando o juiz levou todas as pessoas para a praça pública, e disse o seguinte: hoje vai se cumprir, se declarar, descobrir-se o verdadeiro assassino daquela mulher que nós conhecíamos. Fizeram aqueles discursos todos e tal. E aí o juiz estava comprado. E o juiz sabia que tinha que fazer uma boa encenação para poder condenar o jovem inocente, o homem sábio, o homem virtuoso. Então o juiz fez o seguinte, preste bem atenção, eu quero ver como é que você faria para sair dessa. O juiz falou assim: meu caro senhor, você é acusado pela morte da senhora, né? Falou lá o nome da mulher. E aí, se você for condenado, tem que as pessoas, as testemunhas que dizem que você é culpado, se você for condenado, você sabe que a sentença é a morte. Você vai ser enforcado. E o jovem virtuoso de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ficou. O juiz falou o seguinte: como eu sei que você é uma pessoa temente a Deus, eu vou deixar que Deus resolva essa situação e comprove se você é inocente ou se você é culpado. Eu vou pegar aqui dois papéis, vou escrever em um papel
a palavra, isso o juiz dizendo para todo mundo ouvir, tá? Vou escrever em um papel a palavra culpado e em um outro papel a palavra inocente. Pronto, em um papel tem a palavra culpado e no outro papel tem a palavra inocente. Aí o juiz foi lá, tudo combinado, né? Escreveu e o senhor lá de cabeça baixa. Aí ele escreveu nos dois papéis, ele escreveu a palavra, o juiz escreveu a palavra culpado. No primeiro papelzinho a palavra culpado, colocou aqui, no segundo papel o juiz colocou a palavra culpado, dobrou e colocou aqui. Aí o juiz pegou e dobrou dois papéis e conversando com o povo, né? Hoje se esclarece esse crime que aconteceu no nosso vilarejo e essa pessoa deve ser culpada e vai para a forca. Senhor, eu tenho aqui em minhas mãos dois papéis onde em um deles eu escrevi a palavra culpado e no outro papel eu escrevi a palavra inocente. Eu vou colocar esse papel na palma da minha mão, você vai pegar esse papel e o seu Deus, vamos deixar que Deus escolha isso aqui hoje. O seu Deus vai escolher se você é culpado ou se você é inocente. Se você pegar o papel, você vai pegar um papel e eu vou ficar com o outro na minha mão. Se eu tiver na minha mão com o papel com a palavra inocente, então eu vou ser obrigado a soltar você e você é um homem inocente da morte dessa mulher. Se eu ficar com a palavra culpado, então você é culpado pela morte daquela mulher e a sentença é a forca. Escolha aqui na minha mão qual é o papel. Aí o senhor, muito sábio, levantou a cabeça, foi lá, pegou o papel da mão do juiz e, né, pegou, sentou no chão, se ajoelhou no chão, colocou o papel que ele tinha pegado aqui no chão, botou no chão, olhou, ficou lá mexendo no papel e todas as pessoas começaram a ficar inquietas e impacientes. Por que ele não decide logo e tal? Aí o Senhor, o homem virtuoso, só fez, levantou-se rapidamente, colocou o papel na boca e comeu. Engoliu o papel, mastigou rapidamente no papel e engoliu. Naquele exato momento, todas as pessoas, foi uma gritaria só. Ei, mas isso não pode, ele é o culpado mesmo, bota ele na forca, por que ele engoliu o papel, como é que pode fazer uma coisa dessa? E foi aquela confusão toda na praça para poder crucificar e matar e enforcar aquele senhor. Todo mundo, o que foi que ele fez? E agora, como é que nós vamos saber se ele era culpado ou se ele era inocente? Aí o senhor virtuoso levantou a cabeça, olhou para o juiz corrupto e disse o seguinte: se ele está com a palavra culpado ou inocente, eu estava com a palavra culpada ou inocente. Então eu acabei de engolir a minha palavra. E a palavra verdadeira é a que está, e a outra palavra está na mão dele. Claro que quando o juiz abriu a mão, obviamente que era o juiz que tinha feito, estava escrita aqui na mão do juiz a palavra culpado. Então qual foi a palavra que supostamente o homem virtuoso engoliu? Você conseguiu? Você conseguiu perceber como foi que esse homem escapou da tirania, do mal que naquele dia se juntou contra ele? Você percebeu? Existia uma verdade aqui nesse julgamento. E essa verdade para o juiz era o homem ser culpado. E essa verdade para o homem era ele ser inocente. Olha que sabedoria aconteceu naquele dia, naquela aldeia, para aquele homem virtuoso conseguir escapar das garras do mal, conseguir escapar dos desejos da maldade, dos planos do mal. Por quê? Porque ele era um virtuoso, sábio,
tinha Deus no coração, estratégico, paciente. Quantas palavras nós poderíamos extrair dessa história que você poderia adicionar essas palavras na sua vida, porque estão faltando na sua vida. Porque você já entendeu que em uma comunicação existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Eu posso ter comigo a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. Você pode ter com você a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. Então, se tiver uma terceira posição, terceira situação, a verdade provavelmente está ali. E aí, nessa humildade, na sinceridade, na paciência, com sabedoria, é que você vai conseguir descobrir a verdade verdadeira, com paciência. E aquele juiz corrupto naquele dia foi obrigado a, engolindo grosso, soltar aquele homem diante daquela multidão. Por quê? Porque o homem supostamente teria comido e engolido o papel inocente. Se aquele homem tivesse só lido, o homem tinha lido a palavra culpado, porque na mão do juiz também estava a palavra culpado. Fica aí essa história do juiz corrupto e o homem virtuoso para dizer que todos nós, todas as pessoas que precisam vencer na vida de verdade, emocionalmente ou racionalmente, é necessário ter suas paradas, suas reflexões. O que foi que o homem virtuoso fez? Ajoelhou-se no chão, ficou um momento em silêncio, pensou, idealizou. E no meio de tudo isso, de toda essa história, cabe uma personagem muito bonita, pelo menos para mim, que é a presença de Deus. A presença de Deus dentro de uma estrutura empresarial é uma coisa muito bonita. A presença de Deus dentro de uma construção familiar, de uma comunicação familiar é muito bonita. A presença de Deus dentro da sua vida, entre você e seu cliente, entre você e seu amigo, sua amiga, você e seu pai, é muito bonito e é forte. Porque o mal, por mais que planeje te derrubar, não vai te derrubar. Quando eles pensam que você caiu, você está ficando forte. É assim que acontece.